Bom, quero agradecer, Nádia, primeiro você aceitar o meu convite. Como eu já tinha te dito, você estava aí, a resposta realmente de oração. Eu orei por muito tempo por você. Quando eu desenhei o projeto, o senhor já tinha me dado seu nome para palestra. Coloquei seu nome lá na fé, não falei com você. Fiz um post procurando alguém da área, você se manifestou. Não deu certo da gente conversar na época, porque eu creio que tudo é no tempo do Senhor. E aí, quando a gente conversou pessoalmente, você levaria, né, para oração para ver se como que o Senhor conduziria estar aqui. Então, eu estou realmente muito feliz, muito grata, porque eu sei que o Senhor conhece meu coração e Ele sabia o quanto realmente eu queria você. E era muito engraçado, porque em nenhum momento eu falei com nenhum outro profissional, eu só esperei você. E eu falei, Senhor, se ela disser não, faltando pouco de o que que eu faço? Porque eu não saberia para onde correr realmente. Até haviam indicado no grupo lá um nome, mas eu não procurei, porque eu realmente fazia muito sentido para mim você estar aqui. Você tem uma linha de raciocínio muito parecida aqui com a nossa, a conduta de vida, a forma com que você leva o amor, né, na sua profissão, junto com as meninas que apresentaram aí as palestras anterior a você, também levam. Então, só queria realmente agradecer a sua aceitação por estar aqui hoje conosco. Sei que é a sua primeira vez, então que eu quero que você se sinta realmente livre. Todas as meninas aqui quase foram a primeira palestra delas, então tá tudo bem, porque o objetivo é você trazer a sua experiência, você trazer aquilo que o Senhor vai conduzir realmente. É um bate-papo, é uma troca. Conforme o pessoal for entrando, as perguntas, na hora que a gente for bater perguntas, as meninas vão trazendo. Então, se sinta realmente à vontade, saiba que você está em casa e que você é muito amada, acima de tudo. Estou muito feliz por estar aqui também. Muito obrigada pelo convite. É, Nas minhas orações, o Senhor me trazia muita coisa que Ele me ministrou, né? Já compartilhei algo com você. Tem muitas outras que eu também vou compartilhar aqui. E que faz sentido eu estar aqui para compartilhar essas ministrações que Ele me trouxe, né? Referente exatamente sobre isso, né? Sobre o cuidado, não somente do corpo, mas da saúde, sobre o que ele nos deixou, sobre o ensinamento que ele nos traz, né? E, enfim, nós, principalmente nós mulheres, né? Que isso é algo muito importante, a gente falar de nos cuidar, né? Que eu também vou citar isso com o decorrer, porque nós mulheres, nós temos a tendência a cuidar, a se preocupar mais com outros do que com nós mesmos, né? Então, já que vamos começar, vou me apresentar, né? Porque Vou é muito compartilhar a tela importante. aqui para ficar mais fácil para o pessoal ir Tá. acompanhando também. Só um minutinho. Se eu gaguejar, gente, não liguem, tá? Fique em paz. Então, hoje eu apresento realmente a Nádia Abreu, nossa personal trainer, e hoje ela vai falar sobre a importância da atividade física e seus benefícios para o corpo e mente. Boa sorte, Nádia. Obrigada. Vou me apresentar rapidinho. Meu nome é Najara, tenho 35 anos, sou casada, cristã, tenho um filho, Murilo, tem 12 anos. Sou formada em educação física, né, nas nomenclaturas de licenciatura e bacharelado. Sou pós-graduada em nutrição esportiva, sou pós-graduada também em treinamento esportivo e personal trainer. Essas são minhas graduações. E dentro da faculdade, né, eu me apaixonei por uma outra área que é a nutrição. Por incrível que pareça, eu não tinha muito conhecimento sobre a nutrição e dentro da faculdade, por eu ter, né, a gente tem a disciplina nutrição, fora outra disciplina que também abrange a alimentação, né? Então, isso me fez me apaixonar mais pela nutrição, pelos alimentos, sobre o que é certo, né, da alimentação e tal. E comecei a fazer alguns cursos por fora sobre alimentação, ou sobre nutrição, desculpa, e fiz a pós-graduação e que futuramente, né, que é um projeto meu de fazer a faculdade de nutrição aí, para também para
para complementar isso, o que eu já faço hoje, né? Com o que eu já trabalho hoje. É, algumas coisas que a Lili me perguntou, umas curiosidades sobre mim, que, hoje, né, quem me conhece pouco sabem, que eu sempre fui apaixonada por dança, eu dancei, comecei a dançar, eu tinha 15 anos. Eu acho que a última vez que eu dancei, né, foi um pouquinho, logo quando eu me converti. Então, não, quando eu me converti foi quando eu parei com as danças, né? Porque eu dançava forró, dançava sertanejo, dançava zouk, dançava essas danças, né? De que hoje eu não danço mais. E é basicamente isso, né? Eu sempre trabalhei com emagrecimento e qualidade de vida. O meu ponto forte é a qualidade de vida, é transmitir e conscientizar a população sobre o cuidar da saúde, né? Porque não é tanto o emagrecimento, não é tanto o ganhar peso, não é ter um corpo bonito, mas é você estar saudável, é você estar com, com eu falo um saudável e da qualidade de vida de você estar com disposição, né? Você ter disposição. Por quê? Primeiramente, depois dos 30 anos, é naturalmente que a gente começa a perder massa muscular, né? A gente começa a ter essa perda que não é legal. Por quê? Porque a nossa massa muscular é que está ali na sustentação dos nossos ossos, né? E quando a gente vai envelhecendo, o que que vai acontecendo? A gente vamos ficando com a musculatura fraca, porque ela tá, como a gente perde, a gente vai ficando com a musculatura fraca. É, um exemplo, por exemplo, que a gente pode ver são os idosos. Você vai ver idosos mais ativos que nem parece quem tem a idade que tem, que andam muito bem, né? E vai ter aqueles idosos que vai ter mais dificuldade em andar, né? Tem alguns que andam de bengala, outros andam já com aquele, eu esqueci o nome, Andador. aquele andadorzinho, né? Então, são consequências de uma vida sedentária, né? É, já entrando, né, nessa parte do sedentarismo, vou dar dois exemplos, né, que eu tenho na minha própria família, né? Meu avô e minha avó. O meu avô foi uma pessoa, assim, ele nunca foi de fazer academia, fazer atividade, mas ele andava muito. Ele sempre acordou, teve um hábito de acordar às 5 horas da manhã, levantar, ir para a rua, andar. Meu avô hoje, ele tem 88 anos e a batata da perna do meu avô ainda é dura, né? E ele ainda anda bem. Isso hoje, ele tem 88 anos, ele tem um câncer de próstata há anos. Quando ele descobriu esse câncer de próstata, eu tinha 13 anos. Hoje eu tenho Hum. 35 anos. Ele toma medicamento, tudo, mas a forma que ele levou a vida até hoje, não parece que ele tem um problema assim, né? Fora, ele tem hipertensão, tudo, mas ele tá super bem. A minha avó não. A minha avó, ela já sempre foi aquela pessoa do sofá, que ficava no sofá o dia inteiro, não saía na rua, não era de caminhar, de ficar na frente da televisão o dia inteiro. Minha avó também tem pressão alta, tudo, e minha avó teve um AVC, né? Antes mesmo da minha avó ter um AVC, ela já estava começando a ficar meio debilitada. Hoje, o AVC dela, ela tem as suas limitações. Isso porque quando ela teve o AVC, ela não andava, a minha avó não sentava, minha avó usava fralda, a minha avó não comia, a gente tinha que dar comida na boca dela, ela não tinha é, força nas mãos, né? E eu, como era SUS, né, ela não tinha convênio médico, a gente sabia que a fisioterapia ia demorar muito tempo para sair, né? Então, eu, com o meu conhecimento, com tudo aquilo que eu sabia, eu falei, vou arriscar e vou ver no que vai dar. Comecei a praticar os exercícios com ela, né? Comecei a alongar, comecei.
E ela foi evoluindo. Aí ela voltou a conseguir sentar, levantar, ir ao banheiro sozinha, saiu das fraldas, começou a ter autonomia de ir ao banheiro, voltou a ter autonomia de conseguir comer sozinha, né? E aí a fisioterapia dela saiu 8 meses depois. Olha o tempo que você ficou, né? Se ela tivesse ficado Exatamente. parada. O neuro mesmo falou, quando ela foi fazer a triagem com o neurologista, o neuro falou. Quando a gente contou que eu fiz exercícios com ela durante esse tempo, tal, ele me deu os parabéns e falou: parabéns, porque se você não tivesse feito os exercícios com ela, ela não ia voltar, porque era muito tempo parada, né? E, inclusive, ela fez as fisioterapias, se eu não me engano, ela fez 20 sessões de fisioterapia e não teve mais progresso, porque ali já era o limite dela. Né? Hoje já tem as limitações dela, mas ela consegue viver. Se ela fosse mais ativa, vamos colocar assim, né? Eu não falo assim de fazer academia, porque pela idade dela, né? Não era ainda tão normal, mas se ela fosse uma senhora que ela fizesse caminhada, né? Ali na minha casa tem bastante escada, né? Onde eu morava, então de ela subir e descer a escada, ela teria tido, não que ela não viesse ter um AVC, ela poderia sim ter um AVC, mas que ela não teria ficado da forma que ela ficou, né? Em alguns casos, eu conheço de alunos que eu tive na academia que tiveram um AVC e não tiveram sequelas. Assim como eu também já vi pessoas de terem e não perceberem que tiveram um AVC, né? Então, aí quando a gente vê essas histórias, a gente fala, nossa, o sedentarismo é sério, ele não é tão simples como a gente imagina, porque muitas vezes a gente vê o hoje, tipo assim, ai, hoje eu estou com preguiça. Hoje eu não tenho disposição, né? Mas quando a gente fala de atividade física, de exercício físico, de, de procurar uma qualidade de vida, não é só para hoje, mas para a longo prazo você ter o quê? Você ter uma vida com uma qualidade de vida, você envelhecer com qualidade de vida, que é importante, né? Porque no envelhecimento, que é quando os problemas começam a aparecer mais ainda, né? Então, para a gente ter um envelhecimento com qualidade de vida, né? Hoje eu vejo, assim, não só eu, né, mas nós profissionais, a gente vê a quantidade de pessoas que, querendo ou mesmo que a porcentagem de sedentários seja muito grandes, porque ainda é alarmante, é uma quantidade absurda ainda de pessoas sedentárias no Brasil, que está chegando perto dos Estados Unidos, né, que são uma das maiores potências de sedentarismo, ainda assim, a gente fala assim, graças a Deus, né? As pessoas algumas estão se conscientizando e está aumentando, sim, a quantidade de pessoas sedentárias procurando, né, se interessando pela prática de exercício, né? É, principalmente porque eu acho que depois da pandemia, durante a pandemia, veio muito essa conscientização da prática da atividade física, como mostrando os estudos científicos da quantidade de benefício que isso vai trazer para a nossa saúde, né? Porque não é só, porque eu vejo assim, né? Eu acho que não só eu, acho que vocês também, né? Quando se fala assim, porque nós temos que praticar atividade física, fazer exercício físico, as pessoas remetem muito à educação física como um lado estético, né? Mas não, ele não é somente estético, né? A gente tem várias outras virtudes. Para você ter uma ideia, que a educação física hoje está dentro do programa de saúde pública, né? Quando eu trabalhei na prefeitura de Diadema, que inclusive muita gente fala assim, eu ouvia muito isso. Tipo, mas eu não tenho dinheiro, como que eu vou pagar academia? Eu não tenho dinheiro para pagar uma academia, eu não tenho dinheiro para pagar isso, não tenho dinheiro para pagar aquilo, né? Gente, hoje em dia, as prefeituras, elas estão fornecendo muitas atividades gratuitas,
Diadema mesmo. Eu trabalhei na prefeitura de Diadema, no Clube Mané Garrincha, por muito tempo. E não só lá, mas nos bairros mesmo, a prefeitura disponibiliza de várias atividades com profissionais, né? É, para as mulheres, diz, tem um programa lá de Mulheres em Movimento, no próprio Mané Garrincha tem ginásticas, né? Tem natação, tem hidroginástica. Então, assim, tem várias atividades gratuitas. E eu falo para vocês, no começo, assim, vamos supor, no começo do ano, era filas e filas de pessoas indo lá para fazer inscrição para natação e para hidroginástica. Daqui um mês, ó, de 100% de vagas que eram preenchidas, se eu falar para vocês que ficava, se mantia nas aulas por 30% daquelas pessoas. É muito pouco por uma quantidade de vagas e do que é proporcionado para elas, Sim, né? Então, assim, às vezes as pessoas, elas vão à procura de atividades com baixo movimento, que não precisa se movimentar, que não cansa muito, né? E essas atividades é boa, sim, é muito boa. Independente da atividade que você for realizar, é, realiza. O importante é você realizar aquela atividade onde você sente prazer em realizar. Só que vamos supor, se você quer emagrecer, se você precisa emagrecer, porque às vezes a gente não quer, mas às vezes um médico, ele pede para você emagrecer, porque às vezes você está com alguma condição física, né? Às vezes não é nenhum problema de saúde, mas às vezes é um, vou colocar um exemplo, um problema no joelho, que uma lesão que está sentindo dor, que acarretou e que o seu peso, você estar acima do peso, te prejudica o seu joelho. Um exemplo, né? A sua articulação assim, em si. Então, o médico, a primeira coisa que ele vai falar para você é o quê? Você tem que perder peso para não sobrecarregar a sua articulação, sim. entendeu? Então, assim, às vezes as pessoas, eu vejo, a gente vê muitas pessoas romantizando a obesidade, por exemplo. Hoje em dia, a gente vê muito na rede social as pessoas romantizando a obesidade, que se a pessoa é feliz, né, obesa, deixa ela obesa. Mas nós não podemos romantizar a obesidade, porque a obesidade, ela é uma doença e que te vai trazer mais doenças. Ná, você consegue enxergar a apresentação aí direitinho no celular? Consigo. Ah, então tá bom. Que aí, conforme você for falando, eu vou te ajudando e mudando os slides, tá? Tá bom. Obrigada. Imagina. Então, assim, quando eu tento conscientizar a questão do sedentarismo, da gente se movimentar, primeiramente, né, até que está no slide aí, o Senhor já nos ministra, já está na própria palavra dele, que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, né? Então, então a gente tem que cuidar daquilo que ele nos deu, né? O lugar que o Espírito Santo vai fazer morada. Que a gente não vai tratar as coisas de Deus de qualquer jeito. A gente vai cuidar e a gente vai zelar. Se o nosso corpo é dele, é templo dele, por que a gente a gente não pode zelar pelo nosso corpo, né? Eu não falo zelar, cuidar, numa questão de que você tem que ter o corpo bonito. Não. Primeiramente, você tem que colocar na sua cabeça que você tem que colocar que você tem que estar saudável. Para que você tem que estar saudável? Para você conseguir fazer as suas tarefas do dia a dia. Para você conseguir cuidar do outro também. Uma vez, num culto de mulheres, não sei se você estava, Lili, que o Senhor me ministrou.
sobre nós mulheres, né? E essa questão da atividade física. Inclusive, eu cheguei a falar lá no altar sobre isso. Eu acho que eu tava nesse É, dia, assim, que você testemunhou. o Senhor me ministrou sobre que nós mulheres, né, como eu estava falando no começo, nós temos a tendência a de querer cuidar de tudo e de todos. A gente cuida de casa, a gente cuida de filho, a gente cuida de marido, a gente é o nosso trabalho, porque a gente também trabalha. Então, se a gente colocar na ponta do lápis, então vamos lá. Trabalho, é filho, é marido, é casa e é ministério, né? Gente, e nós? Onde que a gente fica nisso? É verdade. Quando a gente parou para analisar que a gente está cuidando da gente? E como a gente está cuidando da gente? Quando a gente fala assim, tirar um tempo pra gente, não é só ali, que eu vou fazer meu cabelo, vou fazer minha unha, vou fazer minha sobrancelha, vou fazer um skincare. Isso sim é um cuidado essencial também, mas é um cuidado externo. É um cuidado externo, que mexe, que também trabalha a nossa autoestima. Mas, primeiramente, a gente também tem que ter o nosso cuidado interno. E esse cuidado interno que nós temos que ter, ele entra no físico, ele entra no espiritual, ele entra na nossa alma, porque nós somos corpo, alma e espírito, né? E, e eu lembro que também acho que comentei com a Areli, gente, as coisas de Deus ela é muito louca, né? Meu primeiro dia de aula da faculdade, em 2009, olha só, em 2009, uma professora, ela falou desse jeito: nós somos corpo, alma e espírito. Se nós deixarmos um deles de lado, nós deixamos de cuidar de um deles, todo o restante ele vai adoecer. E isso foi se passando os anos e essa frase sempre ficou martelando na minha cabeça. E eu nunca entendi o porquê. E eu não era convertida naquela época. Depois de muitos anos, em plena pandemia, quando os treinos do Polar Running retornaram, um dia a gente estava num treino e o Senhor me trouxe essa frase novamente à mente. Que nós somos corpo, alma e espírito, se nós não cuidarmos todos, deixarmos um de lado, todos adoecem. E eu comecei a falar com Deus, falei assim, mas Deus, por quê? Aí ele começou a me lembrar. Nós estamos em um momento, nós estávamos numa pandemia, nós estamos numa pós-pandemia, onde hoje nós temos, as pessoas têm sequelas daquilo que viveram na pandemia. Na pandemia, as pessoas tiveram muito gatilhos, né? Muitas pessoas entraram em depressão, muitas pessoas tiveram ansiedade. Falo por mim, eu nunca fui uma pessoa ansiosa. Eu sempre fui uma pessoa muito calma, muito centrada, muito concentrada. Depois da pandemia, eu me tornei uma pessoa ansiosa, que eu venho lutando contra isso, né? E por conta de fatores que aconteceu comigo na pandemia, de perder alguém muito, muito especial para mim, né? Ver aerogatilhos que me atacou na minha alimentação. Então, assim, são vários fatores. Eu falo porque eu vivi e vivo exatamente isso. Então, as pessoas tiveram gatilhos durante a pandemia, né? Mental, muitas tiveram depressão, outras tiveram ansiedade, síndrome do pânico. Quantas pessoas eu já ouvi que tiveram síndrome do pânico por conta da pandemia? Com medo de pegar Covid, com medo de sair na rua por conta do Covid. A minha mãe era uma dessa, entendeu? Tipo assim, eu precisava trabalhar, eu precisava sair para trabalhar, ela já ficava desesperada. Tipo assim, final de semana que a gente não trabalhava, se a gente pensasse em sair, ela ficava num desespero total, achando que a gente ia sair, a gente ia pegar Covid, não sei o quê. Mas por que que ela pegou essa, essa síndrome? Porque a minha tia, que era irmã dela, que era muito apegada, a gente morava no mesmo quintal, ela faleceu de Covid. E a minha tia era uma pessoa que ela não saía de casa.
Meu tio ia trabalhar, foi ele que passou para minha tia. Então, assim, foram gatilhos. E a gente vê que as pessoas ao nosso redor, muitas pessoas estão com esses gatilhos. E então o Senhor nesse treino ele ministrou, porque a nossa mente e a nossa alma, elas são interligadas. Então o Senhor me ministrou, nós estamos, a humanidade está vivendo num tempo onde ela tem que cuidar da mente delas. Porque é o momento onde o ser humano está sendo atacado na mente. E como que a gente cuida da mente? Cuidando dos três pilares do corpo, porque o corpo você vai praticar atividade física ele vai liberar hormônios onde você vai ter sensações boas, a sensação de felicidade, sensação de calma, né? Ali você vai estar, você não vai estar estressado, o seu humor vai melhorar, vai controlar a sua ansiedade, então ali vai te dar vários benefícios ali. Então isso vai trabalhar na sua mente, né? Você se alimentar da palavra, você vai estar trabalhando o seu espírito. E a atividade física também vai trabalhar o teu corpo, né? Então, o que que nós não podemos deixar de fazer? Ah, eu não tenho tempo, né? Como a Lili falou até no vídeo. Muitas das pessoas, elas falam, eu não tenho tempo de praticar uma atividade física. Gente, vamos colocar na ponta do lápis. Quando você senta no sofá e pega no celular, quanto tempo você fica no celular que você não percebe? Quantas vezes você sentou na frente da televisão e você não viu o tempo passar? O que que é 30 minutos do seu dia quando você chega ao serviço, ou talvez antes de você entrar no seu trabalho? O que que é 30 minutos para você? Às vezes você fala assim, nossa, 30 minutos é muita coisa. Pegue no celular ou senta na frente da televisão. O que é 30 minutos para você? Gente, 30 minutos não é nada. 30 minutos passa assim que você não percebe. 20 minutos, 30 minutos para você se exercitar, que pode ser um exercício em casa, já é o suficiente para o seu corpo se movimentar. Eu sempre falava o seguinte para os meus alunos na academia, né? Que eu também não comentei, mas eu sou avaliadora física há muitos anos, né? Então, na salinha de avaliação, acontece de tudo, né? Além de ser avaliadora e profissional de educação física, ali muitas vezes eu fui psicóloga, né? Porque principalmente as mulheres, às vezes querem desabafar alguma coisa, às vezes uma pergunta que eu preciso fazer para aquele aluno, ele já vem e conta um monte de coisa. Ali naquela salinha de avaliação, muitas das vezes eu via que as pessoas falavam assim, ai, mas é, eu não, eu não gosto de praticar atividade física. Eu não gosto disso, eu não gosto daquilo, mas eu preciso emagrecer. Mas eu preciso disso. Um médico, quantas pessoas, gente, que entrou na sala daquela avaliação, que foram encaminhadas por um médico. Tá entendendo? Muitas, e não foi nenhuma, nem duas, nem três. Teve uma época que era um monte. Gente, é sério, chegou uma época que era tanta gente entrando na academia por indicação médica, chegava com a cartinha do médico, porque precisava praticar atividade física, porque estava com um problema ali, um problema aqui, estava com uma lesão. Tinha muitas, teve uma época que tinha muita gente de bariátrica, muitas mulheres tinham feito bariátricas e que estavam fazendo, e o médico mandou fazer atividade física, porque não adianta você fazer bariátrica, só a bariátrica, e não dar continuidade, né, com a alimentação, com a atividade física, porque você vai engordar tudo de novo. Não adianta. Conheço pessoas que fizeram bariátrica e engordaram. A bariátrica é só um ponto. É só, vamos supor, é o ponto de partida, né? Para quem não consegue, para quem às vezes tem um problema
e que não está conseguindo só com alimentação e atividade física. Ou quando o médico, né, ele diz que a melhor opção, né, talvez para o estado de saúde daquele indivíduo, é primeiramente fazer a bariátrica. Então, assim, dentro assim, de muitos alunos, eu já vi muitos relatos, né? Tipo, eu não consigo treinar sozinho, eu não gosto de exercício. Ó, eu tenho uma aluna que gente, ela veio me procurar porque ela precisava treinar porque ela queria perder gordura e que não sei o que, ela queria melhorar a estética dela. Só que ela falava que detestava fazer exercício e que não sei o que. Gente, as primeiras aulas que ela teve comigo, ela só reclamava. Todo exercício Seria que eu essa. ela reclamava era 50 minutos de aula, era 50 minutos reclamando. E eu, calma, calma que você vai gostar, você vai tomar gosto pelos exercícios. Você está falando isso porque você está sedentária. Quando a gente está sedentária, a gente está com preguiça e a gente não quer se movimentar. Isso é um fato. A gente quer o quê? A gente quer chegar do serviço, sentar no sofá, ligar ali a televisão e ficar no celular, né? Hoje, inclusive hoje, ela me mandou mensagem falando que estava muito feliz, porque ela estava conseguindo fazer exercício até sozinha, né? Que ela não estava fazendo corpo mole, que ela estava gostando do exercício. Tipo assim, hoje ela não está reclamando mais. Hoje ela começou a fazer da atividade física um prazer para a vida dela. E nós temos que colocar isso. Nós temos que colocar a atividade física, além de uma coisa prazerosa, ainda como um hábito. O mesmo hábito que nós temos de escovar os dentes, de tomar um banho. Porque se a gente escovar os nossos dentes, a nossa higiene bucal vai estar em dia, né? Para as bactérias não ir pro estômago, pros órgãos, enfim. Quando a gente toma banho, é a mesma coisa, para a gente ter a nossa higiene pessoal. Quando a gente vai trabalhar, é um hábito também que a gente tem, a gente levantar cedo para a gente poder trabalhar. E a gente não pode, se a gente não for trabalhar, a gente, a gente não tem nosso salário no final do mês, né? Ou no começo do mês para a gente pagar as nossas contas. Atividade física é a mesma coisa. Se você não praticar atividade física, você não tem a sua saúde. Isso é um fato. Você não tem a sua saúde. Hoje você pode estar saudável, mas amanhã pode ser que você não esteja, né? Voltando um pouquinho mais em questão da saúde mental, né, que é a nossa principal ação, vou falar um pouquinho mais sobre os benefícios dele, que a liberação de hormônio, como eu já tinha dito, né, que a endorfina, que é o hormônio neurológico que produz, né, é produzido pela glândula hipófise, né, que fica localizado no cérebro. Esse hormônio, ele traz a sensação. Ele tira, né, aquela sensação de irritação, de estresse. Hoje, as pessoas procuram bastante a academia. Por quê? Porque como exercício, principalmente de força, ele tira ali o teu estresse do dia a dia, tudo aquilo que você passou no seu dia, né, no seu trabalho, até nas coisas do seu dia a dia. Ali você está descarregando toda a sua adrenalina do dia, né? Que aí reduz o estresse, a serotonina, que é um transmissor conhecido como hormônio da felicidade, também a gente pode, né, que é importante ressaltar, que ela não é apenas, né, um hormônio que te traz felicidade, né, a sensação de alegria, mas também para manutenção do sono, do apetite, da memória e do ritmo cardíaco, né? A gente já falou que reduz o estresse, controla a ansiedade, previne a depressão, né? Falar um pouquinho sobre isso, que a atividade física não é só
para todos esses fatores que eu falei, mas também ele reduz, né, os sintomas da depressão. Ele previne a depressão, principalmente para quem já tem a predisposição a ter depressão. Eu falo porque na minha família também é que eu também queria contar, né? A minha família é uma família onde tem uma predisposição muito alta à depressão, né? Todas as minhas tias, minha mãe, todas tiveram depressão e depressão fortíssima. Aquela depressão que a pessoa fica de cama e não come, não tem vontade de fazer absolutamente nada, né? É... Por quê? E duas das minhas tias, ela faz atividade física, né? As duas fazem academia e a gente vê a melhora dos sintomas que elas têm, né? Referente à depressão e à ansiedade, porque elas também têm ansiedade. Elas tomam medicamento, que é muito importante, a gente não pode deixar, porque a atividade física ela previne e ela ajuda na redução de sintomas, porém, ele é como eu posso dizer, ela é um tratamento natural, né? Ele é uma alternativa, que é um complemento junto com um acompanhamento com psicólogo, um acompanhamento com psiquiatra, que provavelmente ele vai estar fazendo tratamento com medicação. Então, para ele se sentir bem, porque muitas das vezes a gente sabe, né, que os os antidepressivos, eles baqueiam a pessoa. Ele deixa a pessoa mal, deixa a pessoa muitas vezes sonolenta, né? Eu via pela minha mãe, pelos remédios que ela tomava, ela ficava muito sonolenta, ela dormia muito. Então, a atividade física, ela vai tirando, né? Talvez esses. Isso, exatamente, Gil. Obrigada. Sem ânimo nenhum. E a atividade física junto, né, com o tratamento, juntamente com o psiquiatra, com o psicólogo, vai ajudar essa pessoa talvez melhorar, né, esse ânimo dela, melhorar a disposição dela, né? Muitas das vezes, se é uma pessoa que toma vários tipos de medicamento, essa pessoa muitas das vezes diminui a quantidade de medicamentos que ela toma no dia dela, né? No tratamento dela, assim também como outros problemas, pessoas com diabetes, colesterol, pressão alta, quando junto, né, com atividade física, muitos deles diminuem a medicação. Já tive alunos que têm esses problemas e que não tomam mais medicamento por conta que a atividade física começou a trazer ali descer os níveis, né? Descer os níveis de diabetes, descer os níveis de colesterol. E a depressão também vai auxiliar, tá? Não que a questão da prevenção não é questão de você não ter o problema, mas vai amenizar os sintomas de você vir ter. Eu, por exemplo, eu acho que eu já tive depressão. Já tive muito tempo sintomas de depressão. Primeiro, uma das coisas que eu nunca admiti para mim mesma é que eu tinha depressão. Acho que por tudo que eu já vivi dentro da minha família, com a minha mãe, com as minhas tias, com depressão. Então, eu não achava que se eu admitisse para mim que eu estivesse com depressão, eu achava que eu ia ficar que nem elas de cama e tal. Isso foi muito ruim para mim, porque talvez eu precisava ter procurado um profissional para mim talvez fazer um tratamento. Mas talvez eu acho que eu não sentia tão forte, porque eu sempre fui praticante de atividade física. E isso foi amenizando. Então, aquelas sensações de tristeza, né? Era sempre passageiro, né? Incluindo nisso, né? É um compartilhamento meu, né? Um testemunho meu. Eu sempre fui uma pessoa que eu tive problemas emocionais.
né? Então eu tinha vários gatilhos de, tipo assim, o dia não amanheci bem, eu não queria levantar da cama, eu não queria falar com ninguém, eu não respondia ninguém no WhatsApp. Eu era tipo essa, de não querer ver ninguém, de estar vários pensamentos, isso que eu acredito que seja assim alguns uns sintomas de depressão. Todos, E no caso. todos, né? E era muito difícil para mim, porque um dia eu estava bem, muito bem, no outro eu levantava assim, pensando, não queria ver ninguém, queria ficar na cama e não sei o quê. E era muito triste para mim. Só que eu me apegava o quê? Qual que era a minha terapia? Eu ir para academia. Essa era a minha terapia. Porque todo aquele sentimento de tristeza, aquele sentimento de rejeição, aquele sentimento que eu tinha comigo, eu jogava ali. Eu jogava ali. Depois eu saía como? Leve. Por quê? Porque eu liberei a endorfina. Eu saía, às vezes eu coloco lá, né, no Instagram, endorfinada. Por quê? Porque eu tô saindo feliz. Se eu tô num dia que eu tô cansada, estressada, porque o nosso trabalho, o nosso cotidiano nos deixa assim, né? E se a gente não procurar liberar aquilo que não vai nos prendendo, vai cada dia vai prendendo mais. E vai chegar uma hora que isso vai estourar. Tudo que a gente guarda demais, uma hora estoura. Se a gente, todos os dias, a gente está com o nosso estresse do nosso cotidiano, a gente se irrita no trabalho, a gente se irrita em casa, a gente vai guardando. E qual vai ser, e quando isso estourar, qual vai ser o gatilho? Aqui, ó. E daqui transmite no nosso corpo também. Entendeu? Muitas das vezes os nossos problemas, eu vejo que nem tem gente que tem depressão que sente muita dor física. E muitas das vezes faz exame e não tem absolutamente nada no físico. E é da mente, né? A gente fala que, querendo ou não, as pessoas elas não vê a educação física como ela tem que ser vista. Ela é muito, nós profissionais de educação física, nós somos muito discriminados. Nós somos discriminados por quê? Porque eles acham que nós só trabalhamos com o corpo, que nós trabalhamos só com o físico. Mas eu falo para vocês, gente, a educação física ela salva vidas. Ela salva vidas. Por quê? Porque dentro da educação física, você, através da atividade física, você trabalha a sua vida, num todo. Não sozinho. Não vou dar esse mérito só para a atividade física. Mas junto com outros profissionais fica mais completo ainda. Que nem no processo de emagrecimento, da qualidade de vida, trabalhar com idoso. Gente, a nutrição, por exemplo, e a educação física, gente, andam lado a lado. Não é um e não é outro separado. Eles são um complemento. Porque se você tem um objetivo de emagrecer, por exemplo, você não vai ter resultado se você não ter alimentação junto. Se você só fazer, né, uma dieta, uma reeducação alimentar, você vai emagrecer? Não vou falar que você não vai emagrecer só com alimentação. Só que, se você tiver com atividade física junto, isso acontece mais rápido. E um outro processo. Nutri, se eu estiver falando alguma coisa errada, você me corrige, tá? Quando você faz uma dieta, você vai ali perder peso, tal, mas vai chegar uma hora que você pode estar perdendo massa muscular. E a massa muscular a gente não pode perder. E por que que a gente coloca a atividade física junto? Porque a atividade física, o exercício, ele vai fazer você fortalecer aquela musculatura. Então, você com a alimentação, você fortalecendo, trabalhando a sua musculatura, automaticamente você vai estar queimando a gordura. Isso Como, mesmo, Nádia, tá certinho, é isso mesmo.
Como A que você gente queima gordura? Como você queima gordura? Se exercitando, você queimando caloria, entendeu? E a alimentação, minha gente, é um complemento. Na questão da saúde mental, como é importante a alimentação nesse processo deles também, de quem está no tratamento, com atividade física. Quer dizer, a alimentação, a nutrição e a educação física, gente, não é duas profissões que têm que andar separadas, elas têm que andar sempre juntas, porque para tudo, para todos os objetivos, para tudo eles têm que andar juntos, para tudo, entendeu? Que nem para uma pessoa que tem diabetes. Aí vai e procura fazer atividade física. Se ela não tiver uma alimentação equilibrada também, pode ser que também não resolva nada. Pode ser que não subam níveis de diabetes dela, pode ser que não suba, mas ela vai continuar tomando medicamento. Ela vai continuar com com os níveis de diabetes dela, entendeu? Então, se é uma pessoa que quer descer os níveis de diabetes, quer chegar num patamar onde ela começa tirar a medicação, né? Ela tem que ter os dois juntos. Isso mesmo, Gil, desculpa, eu falo das duas porque eu sou acostumada a falar das duas, mas a psicologia ela é muito importante também, tá? Principalmente na saúde mental. Eu acho que, assim, antigamente, eu vou ser bem sincera, né? Com todos os meus problemas emocionais que eu já tive, né? Que eu criei em nome de Jesus, eu passei por um cura e eu estou curada em nome de Jesus. Eu sempre tive muito receio de fazer terapia, né, de fazer acompanhamento com o psicólogo. Hoje eu vejo a necessidade, que eu acho que todo mundo tinha que fazer pelo menos uma vez. É, terapia, né, com o psicólogo, porque eu acho muito importante, né? Hoje eu tenho uma visão completamente diferente do que eu tinha no passado, Mas você né? enfrenta aquilo, é muito louco como todas as profissões enfrentam os preconceitos mesmo, né? Então, o que você Sim, traz para a gente aí sobre o esporte é o mesmo que o psicólogo, o psiquiatra, o nutricionista, é, as limitações da profissão, né? É muito maluco isso, porque se conecta total em todas as profissões. sim, exatamente. Por quê? Porque nós, vou falar pelo porque eu creio que muitos profissionais que estão aqui, psicóloga, nutricionista, já devem ter ouvido, assim como eu já ouvi, de que a nossa área é a área para quem tem dinheiro sobrando, né? Tipo assim, eu não tenho dinheiro para pagar uma consulta com um nutricionista, né? Eu preciso mesmo de nutricionista? Eu sei comer certo. Eu sei o que eu devo comer e o que não devo comer, entendeu? Muitas das vezes a gente sabe o que comer e a gente sabe a hora de comer, a quantidade de comer. Mas a importância de um profissional é diferente porque ali cada um de nós somos únicos. Cada indivíduo somos únicos. Assim nós também da educação física, né? Que muito fala assim, mas eu não preciso de um personal, eu não preciso ir numa academia. Ok, você tem todo o direito. Mas é diferente você estar sendo acompanhado de um profissional, onde ali ele vai te ver como um ser humano único. Ele vai montar um treino para você, o nutricionista ele vai montar um cardápio exatamente para você, com a quantidade de gramas e calorias exata para você, entendeu? Porque eu tenho peso, eu tenho um tamanho, você tem um peso, você tem um tamanho diferente, uma quantidade de água que eu preciso tomar, talvez não é a mesma quantidade que você tem que tomar, né? Então nós somos únicos.
né? Por mais que nós sabemos, é importante nós termos um acompanhamento com um profissional, né? Com nutricionista, com psicólogo, até porque, e um profissional de educação física, porque nos momentos que nós estamos desanimados em continuar uma dieta, em continuar uma atividade física, e talvez nós estamos sentindo para baixo, quem é que nos dá o ânimo? Quem é que está ali para nos levantar? É o O profissional, profissional. entendeu? É o profissional de educação física que está ali te falando assim: não, bora lá, Lili, bora lá, não vamos parar, não. É ali que não vai deixar você parar. É o nutricionista que não vai deixar você escorregar, sair do plano. E o legal de você falar isso é porque quando você tá com um profissional, é o trabalho dele falar. Então, se você vai gostar de ouvir ou não, ele não tá preocupado, ele vai te cobrar, diferente de alguém que é próximo, que ele não vai entrar em atrito porque você não quer ouvir aquilo, né? Então, isso Exatamente. também tem um peso diferente, né? Uma pessoa próxima vai falar aquilo que você quer ouvir. Uhum, Ela vai te oferecer aquilo que você quer. Um profissional, ele não vai falar aquilo que você quer exato. ouvir, ele vai falar aquilo que você precisa ouvir. Eu não vou falar para o meu aluno que ele vai falar assim, eu não quero fazer esse exercício porque eu não gosto. Eu também não gosto de trabalhar, eu tenho que trabalhar, não é? Eu não gosto de acordar 5, 6 horas da manhã para ir trabalhar. Por mim, eu ficava na minha caminha, mas eu não tenho que trabalhar. Então, você vai ter que fazer exercício. Não é o que a gente quer. Se a gen- Imagine se a gente tivesse que fazer tudo o que a gente quisesse, né? Então, por exemplo, a nutricionista passa um cardápio, sempre, geralmente, os nutricionistas perguntam, né? Geralmente, o que a pessoa gosta de comer, né? E monta conforme aquilo que ela gosta. E aí fala assim, não vou comer isso, não. Aí chega na próxima consulta, você, beleza, quero emagrecer, preciso emagrecer 10 quilos. Aí o nutricionista vai lá, monta o plano, tudo bonitinho. Aí daqui um mês, 2 meses, no retorno, cadê o resultado? Ué, mas você não tá fazendo direito? O profissional sabe quando o paciente, o aluno, ele tá fazendo certo e quando ele não tá fazendo certo. Na academia, gente, é cada história. Eu tinha aluno, eu trabalhava numa academia onde do lado tinha um negocinho de salgado. E tinha uma mulher que era super, vou falar bem real, era super arrogante. Meu, a mulher tava lá já fazia quase um ano. E ela, uma vez, ela brigou comigo e com outro professor, porque ela não tinha resultado. E já ia fazer um ano que ela tava na academia e que o treino do outro professor, não tava dando resultado para ela. Então, tipo assim, ela pedia treino para mim, pedia treino pro outro professor, tinha resultado. Mas todo dia que ela saía da academia, ela ia lá no salgado, entendeu? Então Se a gente avacalhando, né? tá avacalhando. E os erros que talvez o paciente e o aluno eles cometem, eles jogam a culpa para quem? Para o profissional. Então, se ele não conseguiu emagrecer, a culpa é de quem? É do nutricionista e do professor de educação física que não deram o treino direito. Só que ela não fala que ela não cumpriu com o cardápio que a nutricionista passou para ela. Entendeu? Então, assim, infelizmente, a gente tem esse preconceito, né? As pessoas acharem que a gente tem que fazer por elas, para elas poderem ter resultado. E uma coisa bem legal, que quando uma pessoa tem um acompanhamento e faz certinho aquilo que o profissional de educação física aplica para ela, o nutricionista aplica, ela tem um resultado maior em menos tempo do que ela fazendo sozinha. Isso é um fato. De ter gente de falar assim, eu tive, com personal, tive resultado em 2, 3 meses, tive um resultado que eu não tive em um ano, né? E, e a questão acho que de todos englobam a mesma coisa, né? Imagine quando você tá, que nem o Murilo, por exemplo, o meu filho, ele é um adolescente ansiosa.
Na verdade, ele sempre foi uma pessoa ansiosa, desde pequenininho. Desde pequeno ele sempre foi muito ansioso, ele sempre foi muito agitado, mas hoje eu preciso cuidar, né? Hoje ele passa com psicólogo, né? Porque eu preciso cuidar dessa ansiedade dele, porque a ansiedade tem a psicóloga aqui, né? Pode me corrigir se eu estiver falando errado também. Começam a trazer gatilhos de sintomas, né? É, uns começam a morder o beiço, comer unha, enfim. E eu percebi que o meu filho, ele começou a ter alguns sintomas de ansiedade, né? Fora de... Fora, ele tem uma mania com o queixo, e teve uns tempos atrás que ele começou a sentir fraqueza nas pernas. Começou a sentir fraqueza nas pernas, levei ele no médico, e a médica disse que era da ansiedade e mandou eu passar com o psicólogo, né? Então, às vezes a ansiedade ela nos traz sintomas, né, no nosso físico e que nós temos que tratar. Infelizmente, a gente também tem que prestar atenção, além de nós, né? Nós também temos que prestar atenção nos nossos filhos, né? E as pessoas ao nosso redor, né? Nossos maridos, nossos pais, nossos irmãos, né? As pessoas só ao nosso redor, porque muitas das vezes a gente está tão distraído com tantas coisas que a gente não presta atenção nas pessoas ao nosso redor. Talvez elas estão pedindo ajuda, estão precisando de uma ajuda, e a gente é tão preocupado com o nosso que a gente esquece das pessoas ao nosso redor. E eu acho que é isso, gente. Eu vou parar de Ah, e também compartilhar e a gente tem abre. uma. Eu também vou. Acho que era só isso que eu queria compartilhar. Deixa eu ver. Já falei, né, que as prefeituras têm. Acho que é só isso mesmo. Eu vou voltar aqui, porque aí a gente no bate-papo fica mais fácil para a gente conversar. Quando você falou lá, por exemplo, você trouxe o do Murilo, né, por isso que Sim. você colocou ele para atividade física? Na verdade, o Murilo ele pratica atividade física desde pequeno. Eu sempre coloquei na atividade física. Porque ele sempre via eu fazendo, ele cresceu comigo, né? Fazendo. Então, assim, como eu trabalhava muito, o que que eu fazia? Todo lugar que eu tava, se tivesse alguma atividade para ele, eu incluía ele. Eu trabalhava numa academia onde tinha jiu-jitsu infantil. Então, eu coloquei ele no jiu-jitsu infantil. Então, de segunda e quarta-feira à tarde, eram os dias que eu estava lá, que eu fazia avaliação. Então, quando eu estava na avaliação, ele estava no Gil. Aí terminava a aula, ele ficava na recepção com a recepcionista e a gente ficava o dia junto, a tarde junto. Depois a gente ia para casa, deixava ele em casa e voltava para trabalhar na academia. Depois, de terça, aí eu fui trabalhar na prefeitura e de terça e quinta eu dava aula de natação infantil e hidroginástica à tarde. Ele ia comigo, coloquei ele na natação, na minha turma, para ele estar comigo. Então, ele chegava da escola e a gente ia para natação. Ele ficava a tarde toda comigo, fazia aula, ficava lá comigo. Depois eu ia para outra academia da aula, ele ia comigo. E ele fazia a minha aula lá na outra academia desde pequenininho, ele sempre me acompanhava. Aí agora, principalmente, aí durante a pandemia, foi uma época que ele parou, que as academias fechou, tudo fechou. Então não tinha lugar para ele fazer atividade física. Então foi um período onde a ansiedade dele deu uma estagnada, sem fazer atividade, sem ir para a escola, sem fazer educação física, então tava daquele jeito. Que eu também tive meu gatilho ansioso, né? Que eu tô procurando, né? Tentar me ajudar também. E aí eu comecei, A Lisandra fez uma pergunta ali, ó. Meu Ana, ajuda. filho tem 14 Pode, anos e quer participar, fazer musculação, pode? pode sim. Meu filho tem 12 anos e ele já faz musculação,
tá? Algumas academias, na idade do meu filho, não aceita porque tem medo, né, de machucar e tal. Mas pelo conselho, tá, de educação física, o aluno, o adolescente, o pré-adolescente, a criança em si, ela, a partir de ser criança, ela já pode praticar musculação. Essa regra é só aqui no Brasil, porque lá fora, pra você ter uma ideia, atividades de força, de musculação, são ensinadas na escola. Caramba. E É aqui no cultural, Brasil né? é cultural. E aqui no Brasil não. Mas a partir dos 10 anos, as academias já aceitam, tá? Só algumas academias que não, principalmente as academias grandes, que nem Smart Fit, por exemplo, se eu não me engano, eles aceitam a partir dos 14 anos, tá, Lisandra? Mas pode sim. Inclusive, deve, porque é um período que eles estão crescendo, né? Então, ali tem que fortalecer a articulação, né? Fortalecer a musculatura, né? Porque geralmente quem está crescendo muito tem dores nos ossos, tem dores nas articulações, então é muito importante. Eu ando o dia todo pela casa, subo escada, lavo roupa, lavo o quintal. Deixa eu voltar aqui, que eu não li tudo. Lavo o quintal, aquela vida de mãe dona de casa. Isso vale como exercício físico de alguma maneira, tem alguma diferença? Sim, tem algumas diferenças. Se você até eu acho que eu não falei sobre isso, não, né? Mas tem uma diferença sim, tá? A atividade física, essas são atividades que a gente tem no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, tá? Que é subir escada, é, caminhar, né? Limpar uma casa. Essas são atividades físicas, né? Mas são atividades físicas que não têm muito gasto calórico, né? Que são dos nossos dia a dia. O exercício físico é uma atividade física, tá? É uma diferença, porém é uma atividade física que tem planejamento. Então, por exemplo, uma aula de ginástica coletiva, onde tem um planejamento, onde tem repetição, onde tem movimentos diferentes. A musculação é um exercício físico, que é uma atividade física com repetições. Então, exercício físico são atividades programadas e planejadas, tá? Que antes mesmo, né, geralmente tem lugares próprios para ser realizado, tipo academia, clube, praça e tal. Corrida e caminhada também é uma atividade física, mas hoje em dia nós temos muitas opções de exercícios físicos para ser realizados em casa, né? Muitos exercícios que a gente faz na academia a gente consegue adaptar para fazer em casa, né? Então, resumindo, exercícios físicos são atividades planejadas e atividade física, só atividade física são atividades que a gente realiza no nosso cotidiano. Porém, os exercícios físicos que nós fazemos são atividades planejadas, eles nos ajudam para que a gente consiga realizar as nossas atividades no nosso dia a dia. Aí eu ia te fazer uma pergunta nisso. Quando você fala sobre atividade física, que são tarefas que a gente realiza no cotidiano, como a Dai, ela é uma atleta física porque ela é a plena dona de casa ali. Ela é diferente Uhum. do exercício físico da academia, do CrossFit, Uhum. da luta. É, a atividade física, ela libera as mesmas ninas, as endorfinas, serotoninas, que numa atividade de mais intensidade também libera ou não? Então, se é uma atividade como eu posso te dizer? Se é uma atividade com um gasto maior, sim. Tipo assim, no nosso dia a dia, a gente não tem muita liberação de endorfina, porque a gente não faz força, Tá. muita força, tá? No nosso dia a dia. O que que eu faço no exercício físico da liberação de endorfina e serotonina? São movimentos porque todas as atividades que a gente faz mais força, que nem na caminhada e na corrida, libera. Por quê? Porque querendo ou não, você está fazendo uma atividade de alto rendimento, né? Porque eu limpar uma casa, querendo ou não, você não está, como eu posso dizer, você não está queimando muitas calorias, Tá. tá? Então, ele está limpando a casa e outra.
Quando a gente está fazendo nossas atividades de casa, a gente guarda uma coisa no armário, a gente agacha. Se a gente não tem uma preparação, a gente também pode se machucar, Ah, tá? E a gente praticando exercícios, que são os planejamentos, que é onde a gente vai fortalecer cada articulação, a gente vai fortalecer a musculatura. Para quê? Para que a gente consiga realizar essas atividades sem que a gente se lesione, se a gente sentir dor. Porque que nem a gente limpa a casa, quem aqui limpa a casa e não sente dor na coluna? Quem passa pano, lava o chão e não sente uma dor ali na lombar? Acho que todo mundo, né? isso mostra o Então, quanto que a gente faz errado o exercício, né? A repetição daquilo, né? exatamente, exatamente. Então, assim, só para esclarecer. Limpa a casa, que no caso dela, que ela faz várias coisas ao mesmo tempo. Ela está fazendo uma atividade física, ela pode estar liberando, sim, serotonina e endorfina, porém não a quantidade muito alta, Para que nem gasto calórico. a gasto calórico, para ter a sensação do prazer, por exemplo, porque querendo ou não, a atividade que ela exerce como atividade física é uma atividade, querendo ou não, que é estressante. Então, Entendi. se ela faz uma atividade, tá fazendo uma atividade onde é estressante, ela não vai liberar, ela não vai sentir prazer Sim. em estar realizando, certo? Subir e descer escada é uma atividade física onde vai liberar, porque é uma atividade de alto rendimento. Porque ali você vai cansar pra caramba, ali vai trabalhar toda a sua musculatura, vai Não é à trabalhar toa que enfiaram uma escada dentro da academia para matar a na gente academia. subindo E eu aquela vou falar, escada. é o exercício que mais cansa e é um exercício maravilhoso que trabalha vários grupos musculares. Eu sempre falo, gente, quem tem uma escada em casa não precisa mais de nada. Não, Eu posso complementar pode. o que eu pensei aqui, na verdade, a minha dúvida, né? Não complementar você. Posso ver? Posso ver? Oi, amor. Então, o que eu também estava pensando aqui, com base no que você falou, que pode ser não, que acredito que com certeza, quando a gente vai para academia, a gente, igual você falou, né? Exercício planejado, né? A gente está Isso. fazendo aquilo prestando atenção nos movimentos, prestando atenção no que eu estou fazendo, me concentrando naquilo que eu estou fazendo. E de fato, quando eu estou fazendo faxina, eu já estou pensando assim: você está lavando o banheiro pensando no almoço. Aí você faz o almoço pensando no café da tarde. Aí você está no café da tarde Seria pensando à aquela noite. interessante. Porque Você querendo pensa no horário que você tem que correr para pegar as crianças na escola. Então, realmente, acho que gera muito mais cortisol do que outras coisas. Então, exatamente. assim, só para. Eu creio Não, que faz é sentido bem isso nesse sentido, mesmo. né? Porque quando você está fazendo qualquer tipo de exercício em si, você não está preocupado com o que está no que está te esperando, né? Porque ali é seu momento. É o seu momento de cuidar de você. Então, a partir do momento que você está ali para estar no seu momento, o nosso cérebro já traz o comando para o seu corpo. Ali é seu momento, ali você não tem filho, ali você não tem marido, ali você não tem louça para lavar, ali você não tem roupa para passar, ali você não tem comida para fazer, não tem casa para limpar. Ali é você, entendeu? Diferente quando você está em casa. Por isso que eu falo, gente. é, Mesmo que você treine em casa, mas que seja o seu momento, né? Que nem, eu não gosto de fazer treino. Gente, tem escada na sua casa? Meu, Sobe e sobe dessa desce. escada. Sobe e desce escada. Gente, é maravilhoso. Conta ali, põe um fonezinho no seu ouvido, conta ali o tempozinho, 20 minutinhos, sobe e desce, sobe e desce. Vai doer, vai queimar, mas depois você vai parar e você vai se sentir feliz. Deixa eu te fazer uma pergunta quando você fala aí sobre o não gostar, né? Porque eu vou. É Lili falando real aqui. Por exemplo, eu não gosto.
Não sei se eu não gosto, vou corrigir, porque eu acho que não gosto não é uma verdade, porque é falta de prática. Hoje eu me encontro, não tanto que agora eu já eliminei 7 quilos aí nesse mês, mas estou num processo caminhando levemente, reeducação alimentar, acompanhamento de nutricional, mas é muito difícil você começar uma atividade quando você está sedentário, teu corpo está morto ali, que é como eu me sinto, tipo, dormindo, e eu, de repente, tenho que fazer uma tarefa. E aí eu me canso muito rápido e eu acabo desistindo, e isso é natural, né? Como que eu faço, né? Você como profissional aí da área do esporte, da educação física, do treino, da nutrição esportiva, para que eu possa como ser mais leve esse início quando a gente tem tanta dificuldade e tanta limitação que a gente mesmo coloca? Às vezes não é uma limitação de saúde, não é uma alimentação de doença, não é. É apenas o nosso psíquico mesmo, né? O nosso cérebro, ele é traiçoeiro às vezes. A gente coloca assim, algumas vezes eu fiz um exercício que eu não gostei, eu classifiquei que eu não gosto de educação física e acabou aquilo. E eu não me, às vezes não me permito ir de novo, né? Então, o que que você diz? Como que a gente rompe isso? Qual que é o melhor início, talvez? É que nem você falou, que eu sempre falo, né? A nossa mente é nosso pior inimigo, né? Ele que nos burla, né? Às vezes a gente quer, mas quando a gente começa, é tipo, ai, o corpo fala, ai, hoje eu tô com preguiça, hoje eu não vou. Aí amanhã também não vai, e depois vai ver, não vai mais. O que eu falo é o seguinte: tudo que você não, que você não faz, ou que você para de fazer e fica um bom tempo sem realizar, você acha que você não gosta. Porque você, como você falou, porque você não faz. Eu sempre falo, sempre indico que você conhecer um pouquinho de cada esporte, né? De cada atividade esportiva, para você se ver se você se identifica com algo. Porque, que nem eu falei, a gente tem que fazer uma atividade onde a gente sente prazer em estar se realizando, né? Isso é um fato. De você conhecer, né? Tipo assim, vou fazer musculação para ver se eu gosto. Ai, não gostei de musculação. Vou lá no box de funcional. Ai, não gostei. Vou fazer cross. Ah, não gostei. Vou fazer ginástica coletiva. Então, assim, você ir conhecendo para ver aonde você se encaixa. Mas também tem uma segunda questão, de você estar começando a fazer por você estar sedentária, né? Você começar a se movimentar e você, a tua mente, falar para você que você não gosta. E não é que você não gosta, é porque você está num processo de sedentarismo alto, onde tua mente não quer sair do momento de comodidade. Porque é cômodo você ficar Sim, parada. É cômodo você chegar na sua casa, você sentar no seu sofá, você comer, você assistir televisão, ficar no celular, e você a praticar uma atividade física, ou seja, fazer uma caminhada, é você sair do seu comodismo, entendeu? E eu falo para você, permanece, persevere na atividade, e que quando evoluindo, né? Respeitando o seu corpo também, né? Porque às vezes a gente quer. respeitando o teu limite, respeitando o teu limite, mas ir avançando. Se você perseverar, o seu próprio corpo, você vai começar a acostumar e você vai chegar uma hora que você vai sentir prazer naquilo. Que nem eu te falei, tem Que uma é o aluna legal, minha, né? que é uma aluna minha que sempre falava que não gostava de treinar, mas que sabia que precisava e que reclamava a aula inteira. Da hora que começava, que eu Gente, mandava me as vezes, vejo nela. ela reclamava. Hoje eu vejo ela dando feedback de que Legal. hoje eu não dou mais personal para ela, né? Hoje ela tá só com a consultoria e eu vejo ela me manda mensagem no WhatsApp todo dia, ela coloca lá no aplicativo, né? Que eu tenho um aplicativo, então ela dá o feedback lá no aplicativo e eu fico feliz com a evolução. Que hoje ela tá sentindo prazer, que hoje ela levanta até mais cedo antes de trabalhar, que ela levanta mais cedo para fazer os exercícios, né? Porque ela colocou uma meta para ela. Então Isso é hoje ela legal. gosta e o dia que ela não faz,
ela sente que faltou alguma coisa. E é isso que vai acontecer quando você começar a perseverar na atividade, quando você colocar na sua cabeça que é um hábito que você tem que ter. Que não é por você, não é pelos seus desejos, mas é pela sua saúde e pela sua qualidade de vida. Legal. A Amanda fez um comentário aqui, qualquer atividade física que eu faço, eu fico com bastante falta de ar. Quando a pessoa ela tem uma consequência de uma atividade que há um desconforto no organismo dela, ela precisa procurar, por isso que é tão importante você fazer um check-up, você ver como que está a sua saúde, até para o profissional poder intensificar as atividades, né? Isso é um outro ponto, né? Principalmente para quem já tá sedentário, principalmente já faz um tempo. O importante, antes de praticar, de procurar a iniciar uma realização de um exercício físico, é importante procurar fazer um check-up, né? Procurar um médico para fazer exames e ver se a pessoa está liberada para fazer atividade física. Por quê? Na academia, por exemplo, que nem eu faço as avaliações físicas, mas tem algumas coisas que eu não consigo fazer porque eu não tenho um local próprio para fazer alguns certos tipos de avaliação, mas a minha avaliação é básica e simples. Na academia, eu já faço uma avaliação um pouco mais completa. Então, ali eu faço teste de VO2, né, que é de frequência cardíaca e tal. E já aconteceu comigo de eu pegar aluno, colocar, vamos supor, em cima da bike, colocar lá os aparelhos e tal, e a pessoa em 5 minutos, em menos, mal subiu, nem 5 minutos, tipo 2, 3 minutos, mal subiu em cima da bicicleta e a frequência cardíaca lá em cima. Aí eu tenho que pedir para a pessoa descer e pedir para a pessoa procurar um médico, porque se eu coloco uma pessoa dessa na musculação e ela me infarta na musculação, a responsabilidade cai para cima de quem? De mim, Sim, da avaliadora, que liberou ela para praticar atividade física. Então, é exato. importante que antes de procurar o exercício físico, você procurar um médico, né, fazer um check-up. Muitos dos médicos eles vão pedir para você fazer um teste ergométrico para saber como é que está teu coração, para ele poder te liberar para atividade física, né? Agora, se você sabe que você tem uma condição que seja cardíaca, pulmonar, né? Se você tem uma asma, uma bronquite, faça um check-up, vai no médico, porque você tem uma limitação e o médico somente ele vai poder te liberar para saber se você naquele momento está apta para praticar atividade física. Obrigada. Bom, alguém tem alguma pergunta? Alguém quer fazer algum complemento? Alguém quer levantar algum questionamento? Vou entender como não. O pessoal tá aqui mais quietinho. Mas, muito obrigada. Eu acho que, assim, é muito importante a gente ter a consciência do quão necessário, né, o exercício físico para a nossa vida. A gente fica muito, realmente, limitado no estético e a gente esquece do templo que nós carregamos mesmo, né? Tipo, a necessidade de você acordar bem, comer bem, beber água. A atividade física, ela melhora o condicionamento, melhora a estrutura da pele, a água hidrata e melhora a nossa beleza, a pele fica mais viçosa, o cabelo, a unha. Então, é um complemento. Eu acho que faz muito sentido quando a gente começou a Até desenhar. para o nosso dia a dia, né? Para quem é mãe, para quem é dona de casa, porque, gente, o serviço ingrato é serviço de casa, né? Ter disposição para brincar com o filho, para correr atrás de filho, para brigar com o filho. Então, eu falo. É intenso, né? E aí, assim, quando você traz, se a gente trouxer isso, por exemplo, para depressão, né? Muitas das vezes as mulheres, né, trazendo isso que você já está trazendo, é uma sobrecarga tão grande, porque aí você se abandona, você fica descabelada, a sua pele está horrível, você está com envelhecimento precoce, porque você não está comendo, cuidando da atividade, e aí você
engorda, o seu corpo não é mais aquele que você se aceitava e você entra numa depressão, às vezes extrema, por todo aquele acúmulo, né? Então é muito importante a parte psíquica, psicológica, a parte alimentar e a parte de condicionamento físico. Para mim, assim, apesar de eu ter essa limitação e eu sei disso, para mim é um pilar fundamental. Eu não vejo que não tem como caminhar sem, sabe? Por isso que eu Sim. fiz questão que você tivesse aqui para você trazer isso pra gente, as suas experiências, a forma com que você lida aí com as meninas que você atende. Então, eu só tenho gratidão. Um outro fator também que eu sempre tenho para mim, que eu sempre tive para mim, em questão disso, é que eu quero deixar aqui para vocês também fazerem uma análise. Quando a gente deixa o nosso corpo parado, que a gente não coloca o nosso corpo, porque o corpo ele foi feito para se movimentar, né? A gente vê até mesmo na Bíblia que antigamente as pessoas elas não tinham carro, era muita caminhada. Então, quanto tempo que eles demoravam, talvez, para chegar, às vezes, num destino que eles tinham, eles demoravam meses para chegar no destino, a pé, né? E a alimentação deles também eram melhores, porque eles não. Era uma época que não tinha fast food, não tinha comida rápida, Cheio de, né? Tinha de restaurante, condimentos, né? condimento, né? Que nem na época lá de Jesus, que era peixe, né? Então, assim, não tinha carne processada, ultraprocessada, essas coisas. Então, você vê a diferença que nós estamos no dia de hoje, né? Eu sempre falei muito para os meus alunos o seguinte. Quando a gente é pequena, né, até olhando assim para a história da Bíblia, até as histórias de antigamente, a gente mesmo quando é pequeno, como que a gente se alimenta? A nossa mãe, ela não dá besteira para a gente comer, né? Hoje o povo, se puder, só com miojo na criança porque ela tá com pressa, né? Quando a gente começou a crescer, quem começou a se acostumar a comer ruim fomos nós mesmos. E por que que nós mesmos não começamos a nos acostumar a se alimentar melhor? E em questão da atividade física, a mesma coisa. Quando a gente é criança, a gente é super ativo. Na escola, a Sobe em gente árvore, joga bola, é queimada, é luta. cresce, a gente, né? Um outro fator também que eu sempre coloco é o quê? O corpo ele foi feito para se movimentar. Se a gente deixa o corpo parado, alguma coisa vai começar a dar problema. Eu sempre falo que é uma comparação, tipo, ridícula, mas eu vou comparar. O nosso corpo com o eletrodoméstico, por exemplo. Se a gente deixa uma televisão ou um celular um ano aí desligado, sem ligar, ele está funcionando, normal. Mas você desliga o seu celular e deixa um ano desligado. Quando você for ligar daqui um ano, ele vai estar funcionando? Ele não vai estar funcionando. E o nosso corpo é a mesma coisa. Infelizmente, é uma comparação ridícula, mas se a É gente muito parar por essa real, é verdade. coisa. Um carro é a mesma coisa. Deixa o seu carro na garagem Não por precisa ser mês. nem um ano, né? Se você vai viajar, ele não liga. Exatamente. Uma máquina de uma empresa, se você está lá trabalhando, ficou parada, ela vai funcionar? Ela não vai funcionar. Ela vai precisar de reparos, e nós a mesma coisa. Se nós deixamos o nosso corpo parado, vai chegar uma hora que ela vai precisar de reparos. E quais são esses reparos? O cuidar da doença que a gente pode prevenir hoje. Sim. Eu acho que é Ai, isso. muito obrigada, Ana. Gratidão de verdade. Para vocês, eu espero Muito, que muito vocês tenham mesmo. entendido. Eu espero que eu tenha falado claramente. Se não ficou nada claro, me perdoem. Mas Fique eu em tentei falar paz. na maior claridade possível para vocês poderem entender um pouquinho dessa minha área que eu tanto amo, que eu creio que foi o Senhor que colocou no meu coração. Porque se eu começar a contar aqui meu testemunho dessa minha área, acho que vai deixar para um outro dia, Não porque faltará oportunidades, eu tenho certeza. e de todos esses anos, desde 2009 para cá, tudo que eu vivi dentro dessa área, tudo que eu passei para conseguir me formar, gente, é uma coisa assim de louco. O inimigo não queria mesmo que eu me formasse, porque eu creio que tem um propósito, que eu tenho um propósito muito grande dentro dessa área. Eu creio que é o meu chamado. E porque não foi à toa, por muitas vezes eu pedi para o Senhor tirar até do meu coração, porque eu achava que não era para mim isso, mas
cada vez mais queimava mais no meu coração. E aí um dia eu deixei, falei, Senhor, se for da sua vontade, e que assim seja, e as coisas começaram a acontecer. Que é outra coisa também, qualquer dificuldade que você tenha na sua mente em relação ao teu corpo, em relação a isso, né, até a alimentação, a, a como que eu digo, há um bloqueio de procurar um profissional, de procurar talvez o psicólogo, um psiquiatra, né? Se você tá com algum problema, entregue esse problema nas mãos do Senhor, porque a partir do momento que você entrega o seu problema, entrega as suas preocupações, as preocupações, os problemas são dele também, e ele vai agir por você. E quando você, a partir do momento que você entrega nas mãos dele, as coisas começam a acontecer. Ai, muito obrigado, Ná, muito mesmo. Muita gratidão. Eu amo demais a sua vida. O projeto sempre vai estar aberto aqui. Eu espero poder contar com você também aí quando eu precisar. E você também, saiba que você tem aqui uma família, o que você precisar, as meninas. Eu sei que o pessoal também que precisar pedir ajuda, pode ir lá te seguir, pode ir lá, tipo, acompanhar a sua rotina lá na academia para se motivar. Muito, muito, muito obrigada, tá bom, meu amor? Espero participar mais vezes com vocês. Com certeza. Eu queria participar sempre, mas é dia de célula, né? Infelizmente e felizmente, né? É dia de célula pra gente aqui. E agora, como a gente está na liderança, eu não posso ficar faltando. Fique em paz. Em tempos oportunos, o Senhor preparará. Amém. Quero participar mais vezes, estou muito feliz. E muito obrigado. E espero ver vocês mais vezes. Se quiserem Com me acompanhar certeza. nas redes sociais, conversar comigo, pode me chamar lá na rede social, que a Tá como gente. Naja Abreu lá, né? Eu tenho o Naja Abreu, que é o meu pessoal, e tenho o meu Naja Underline Personal, que é o meu profissional. Naja underline personal. Isso que é o meu profissional. Então, opa. Ai, não, coloquei para mandar só para dar, gente. Não é isso, não. Então, sigam lá, acompanhem, vejam os treinos, ela saindo endorfinada, como eu sempre acompanho. E o que vocês precisarem, eu tenho certeza que ela vai estar disponível para vocês também. Meninas, muito obrigado por todo mundo que participou. Até terça-feira que vem. Terça-feira nós teremos uma palestra sobre identidade, sobre estética e identidade, como quando a gente perdeu a nossa identidade em busca da perfeição que aí não existe. Então, eu espero vocês aqui terça-feira que vem, tá bom? Gente, fica com Deus. Beijo, Meninas, um beijo, beijo. beijo, beijo.